Você está esperando ser escolhido, mas sempre foi a porta. Religiões te mostram o caminho, mas o que ninguém te conta é que o caminho real começa quando você para de seguir. Você ainda está esperando alguém te dizer que agora você pode começar, que você está pronto, que você já sabe o suficiente, que já é puro, iluminado, consciente o bastante. Talvez não tenha percebido, mas quanto mais espera a permissão de fora, mais se distancia da única autoridade que tem poder sobre sua alma, você mesmo. E esse é o segredo que nenhuma religião vai te contar. Porque a verdade liberta, mas liberdade espiritual assusta quem lucra com a sua dependência. Você não precisa de um ritual para acessar o sagrado, não precisa de um dogma para reconhecer o divino, não precisa de um templo construído por outros. Se você ainda não entrou no templo mais sagrado, sua própria consciência, a auto-iniciação começa no lugar mais solitário do mundo, o momento em que você para de pedir sinais e decide ser o sinal. Mas aí vem o medo, porque se você não tiver mais a quem culpar, vai ter que olhar no espelho e assumir: fui eu, sempre fui eu. E se eu não despertei ainda, é porque estava com medo de me encontrar. Quantas vezes você se escondeu atrás de crenças para não olhar para dentro? Quantas vezes repetiu frases prontas só para não entrar no silêncio? Quantas vezes achou que fé era seguir, quando na verdade era ter coragem de duvidar de tudo que não nasceu da sua própria alma? Se você realmente parar para observar, verá que a maioria das religiões não quer que você desperte. Elas querem que você acredite. Mas o despertar verdadeiro começa quando você começa a questionar. E questionar não é pecado. Pecado é se trair em nome do medo. Você foi treinado para obedecer, mas nunca foi ensinado a sentir. E por isso repete preces que não ressoam, lê livros que não te tocam, vai a lugares sagrados, enquanto ignora o templo que te habita. A auto-iniciação é simples, mas não é fácil. Ela começa quando você, para de seguir o caminho alheio, se recusa a repetir palavras que não sente, enfrenta o próprio vazio, questiona os mitos que te deram como verdade, decide ser a autoridade espiritual da própria alma. Você já percebeu que ninguém pode fazer isso por você? Ninguém pode atravessar por você, ninguém pode se olhar por você, ninguém pode morrer e renascer por você. Esse é o ritual mais verdadeiro que existe, o da coragem de encarar quem você é, sem o filtro de nenhuma doutrina. Agora, respire e se permita responder o que você ainda está esperando para si tornar quem já sente que é. Qual foi a última vez que você questionou aquilo que repete como verdade? Você realmente sente o que acredita? Ou só tem medo de não acreditar? Quem você seria se ninguém tivesse te dito o que é certo ou errado? Em que momento você começou a ter medo do seu próprio poder? Você acredita que precisa de alguém para te ligar a Deus? Por quê? Onde você aprendeu que o sagrado está fora de você? Quem seria você sem a necessidade de ser salvo? Qual seria a sua fé, se ela não fosse herdada? Qual parte de você ainda acredita que não é digno? Quantas vezes você se silenciou por medo de ser julgado espiritualmente? Você já sentiu que sua alma estava presa dentro de uma caixinha religiosa? Quando foi a última vez que sua fé te libertou e não te enjaulou? Qual é o real motivo de você ter medo de romper com o que aprendeu? Que verdade sua você ainda não teve coragem de aceitar? Você ora, ou apenas repete o que mandaram? Qual foi a última vez que o silêncio te tocou mais do que um sermão? O que você mais gostaria de perguntar a Deus, mas ainda tem medo? Quem você acha que seria, se começasse a confiar nos seus próprios sinais? Você já se perdoou por ter acreditado demais nos outros? Qual crença te mantém preso em ciclos de culpa? Você acredita em recomeços? Você já se sentiu traído por aquilo que te prometeram como verdade absoluta? Existe algo que você sabe, mas finge que não sabe para não perder pessoas? Onde está o seu altar hoje? Você ora com o coração, ou com medo de estar errado? Você busca a Deus, ou só quer não ser punido? Qual foi o momento mais espiritual da sua vida? E por que ele não aconteceu em nenhum templo? Você consegue se olhar no espelho e dizer: eu sou o meu próprio caminho? Se ninguém nunca tivesse te falado sobre o divino, onde você o encontraria? A auto-iniciação é brutal, mas é a única verdade que te liberta. Ela tira o véu, corta o cordão, derruba o pedestal e sussurra: você sempre foi o templo, só estava com medo de abrir as portas.
onde morrem as crenças e nasce a consciência. O verdadeiro templo não tem teto. O verdadeiro altar é o silêncio. E o verdadeiro ritual é quando você finalmente para de fugir de si mesmo. Você chegou até aqui. E talvez esteja se perguntando, tá, mas o que eu faço agora? Depois que a gente percebe que tudo o que disseram ser sagrado, pode ter sido só controle travestido de luz. O chão desaparece. A alma treme. E o ego grita, porque ele sabe que a última porta está próxima. A porta onde o eu que obedece morre. E o eu que sente nasce. E essa porta não se abre com chave. Ela se abre com coragem. A autoiniciação não é sobre abandonar tudo. É sobre deixar tudo que foi colocado em você sem o seu consentimento. É sobre renascer sem as marcas da manipulação, da culpa e do medo. É sobre se tornar consciente de que o divino não está em palavras, mas na experiência viva de quem você é sem o verniz das expectativas. Você já percebeu quanto te ensinaram a temer a sua liberdade? Liberdade espiritual é perigosa para sistemas que vivem da sua insegurança, porque uma alma livre não precisa de muros, não precisa de regras externas, não precisa de rituais obrigatórios. Ela vive em coerência, e coerência é a maior oração que existe. Talvez o que mais te assuste não seja perder a fé, mas descobrir que você nunca precisou dela para ser divino. Você só precisava lembrar que a sua conexão com o sagrado sempre foi direta, sem intermediários, sem chantagem emocional, sem promessas de céu ou ameaças de inferno. É na auto-iniciação que você entende que o divino nunca precisou que você fosse perfeito. Deus não se importa com rótulos, e que talvez o maior pecado que você cometeu foi duvidar da própria luz. Agora, sem pressa, deixe essas perguntas te atravessarem. O que ainda te prende a uma fé que não faz mais sentido? Você sente que precisa esconder sua verdade espiritual para não perder pessoas? Quem você seria se parasse de ter medo do julgamento? Qual parte da sua alma ainda está amarrada a crenças herdadas? O que você tem medo de descobrir se realmente mergulhar em si mesmo? Você já chorou em silêncio por não conseguir mais acreditar no que te ensinaram? Por que você sente culpa por questionar? Se você pudesse criar sua própria espiritualidade, como ela seria? Você já sentiu o divino no olhar de alguém comum? E na dor? Você já sentiu que ali também havia Deus? Você consegue diferenciar fé de condicionamento? Quantas vezes você seguiu regras que te violentavam emocionalmente? Qual voz você tem silenciado dentro de si para continuar aceito? O que você faria se ninguém estivesse observando? Qual seria a sua oração? Se ela não tivesse que agradar ninguém, você acredita que espiritualidade precisa doer para ser válida? Já pensou que a paz que você busca pode estar do outro lado da dúvida? Você se sente digno de ter sua própria conexão divina, sem depender de líderes? Qual dogma você carrega? Por medo de decepcionar os outros? Quem você acha que decepcionaria se parasse de fingir? Já sentiu que a culpa é usada como coleira em muitos sistemas religiosos? Você sente mais medo ou mais amor quando pensa em Deus? Qual foi o momento mais puro da sua conexão com o divino e onde você estava? Você já foi proibido de pensar por si mesmo? Quem se beneficiaria se você continuasse dormindo espiritualmente? O que em você ainda espera a salvação? E se ninguém fosse te salvar? O que mudaria hoje na sua jornada? Você está preparado para ser o seu próprio mestre? Você consegue amar a si mesmo sem entender tudo? Está pronto para atravessar a última porta mesmo que do outro lado não haja certezas? A auto-iniciação não te dá garantias, mas te devolve algo infinitamente mais poderoso: a liberdade de sentir. Você não precisa mais repetir, nem agradar, nem se encaixar. Você precisa apenas lembrar o que é verdadeiro, se reconhece no silêncio, e o que é sagrado. Nunca precisou gritar para ser sentido. E aqui, onde morrem as crenças, nasce algo novo. Uma espiritualidade que não precisa ser defendida, porque ela não ameaça, ela acolhe. Se você chegou até aqui, você já se iniciou. A decisão foi sua. O mergulho, seu. O portal, interno. E ninguém jamais poderá tirar isso de você. Antes de fechar esta porta simbólica, leve consigo uma última pergunta: o que você vai começar a viver, agora que não precisa mais fingir que não sabe? Se esse vídeo acendeu algo em você,
Escreve aqui nos comentários o que você sente que está pronto para deixar para trás, e o que você está disposto a iniciar em si. Eu vou ler todos os comentários, e vou responder os mais profundos. Com atenção, este canal é o nosso templo sem teto. E aqui, ninguém é seguidor. Aqui, somos lembradores.